Aqui nesse canal contamos histórias assustadoras. Sejam histórias da internet, sejam causos que os nossos inscritos mandam pra gente. E no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês alguns contos, algumas histórias que os nossos inscritos escreveram e mandaram pra gente contar aqui pra vocês hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, fala oi, Vitor, que não está lapelado de novo. Oi, gente! Eu tô sem lapela, tá? Ele está sem lapela, ele não está lá pelado. Não é a primeira vez que a gente traz aqui contos dos inscritos. Já tiveram alguns vídeos de contos que vocês mandaram pra gente. Tem vídeo que é só um conto inteiro enorme. Tem vídeo que são vários contos. No vídeo de hoje, teremos mais de um conto que vocês mandaram. E, gente, o quanto vocês me cobram quando vai ter esse quadro de novo? E cá está ele. A primeira história que eu vou contar pra vocês hoje é da Jéssica Tavares, que ela falou no nosso grupo do Telegram. Quem quiser entrar no grupo do Telegram é só jogar na busca Cibele na Terra do Medo lá que você acha e entra. Ela falou assim: Cibele, te mandei uma história, te mandei uma creepypasta, te mandei um conto, não sei o que. Aí finalmente eu fui procurar, não tava lá no meu e-mail. Ela achou que tinha mandado, não mandou. Qual é o e-mail? Ah, o Vitor não tá lá pelado. Eu vou ter que contar em vez do Vitor contar qual é o e-mail. Se você tiver um conto, uma história, alguma coisa que você passou, ou alguma coisa que você escreveu e quer que a gente conte, mande para o contato na terra do medo@gmail.com. Este é o e-mail. Aí eu cobrei a Jéssica, ela mandou de novo e eu vou contar agora pra vocês a história que chama-se O Diário de Jaci. Primeira entrada. Hoje me chamaram pra ajudar uma criança. Outros até tentaram, de outras maneiras, mas acabaram só piorando a situação. Eu me sinto muito triste, muito desconfortável quando o trabalho envolve criança. Elas são tão ingênuas, tão puras, que assim, realmente dói o meu coração ver elas em tanto sofrimento. Eu cheguei em sua casa por volta das 18 horas. Eu esperei na porta, depois de algumas batidas anunciando a minha chegada, e ouvi alguns passos fortes do outro lado da porta e alguns gemidos e murmúrios vindo do cômodo ao lado. Quem me atendeu foi um homem. Tinha o cabelo escuro e fino, suas olheiras eram muito profundas e marcavam demais os olhos escuros. Ele me encarou da cabeça aos pés. Os seus olhos arregalaram ao ver os meus, cinzas, brilhando em sua direção. Rapidamente ele desviou o olhar e abriu caminho para eu entrar na sua casa. A casa era simples. Uma sala pequena, uma cozinha apertada, 2 quartos sem porta, só com uma cortina para dar alguma sensação de privacidade. Eu até achei o lugar aconchegante, mas os gritos que eu ouvia vindo do quarto à minha frente me tiravam qualquer vestígio dessa sensação. Tornavam aquele espaço, que claramente um dia já foi um lar, um espaço ruim. 2 mulheres estavam juntas no canto da sala. Os seus rostos cansados e marcados por lágrimas deixava claro que elas não dormiam por muito tempo, que na verdade passavam esse tempo chorando. Eu preciso que vocês saiam da casa por um tempo. Falei com a voz firme, mas também tentei ser gentil. Eu precisava ser clara, deixar claro que não tinha como discutir essa situação. As mulheres olharam pra mim, depois olharam pro homem que estava parado à porta. Ele só fez um sinal positivo com a cabeça. A mulher mais jovem chorou de novo e foi consolada pela mulher mais velha. Ambas saíram, seguidas pelo homem, que olhou pra mim com um olhar de gratidão e medo. Coloquei minha bolsa em cima da mesa e tirei de dentro dela um turíbulo. Aquele queimador usado por padres para queimar ervas e defumar o ambiente para limpar a energia. Acendi carvão, sálvia e lavanda no seu interior e comecei a passar por todos os cômodos, todos os ambientes da casa, exceto o quarto de onde vinham os gritos e os uivos da criança. Ele estava amarrado na cama. Eu pude ver rapidamente quando o vento mexeu a cortina que ficava no lugar da porta. Ele era tão jovem. Tinha por volta dos seus 7 anos. O seu rosto estava distorcido, como se alguma coisa muito antiga tivesse tentando sair daquele corpinho. Ele gritava de dor. O desespero era palpável, mas ao mesmo tempo dava para ver que ele lutava. Ele tentava ao máximo se manter ali. Mesmo tão pequeno, tão jovem, ele não tinha desistido ainda. Coisa que muitos adultos já teriam feito no lugar dele. Eu terminei a purificação para que o demônio não conseguisse ir para algum outro cômodo. O único lugar possível para ele seria aquele quarto. Para garantir, eu peguei o carvão ainda quente e fiz um desenho diante da porta.
um sigilo, que é uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos de estudo. Servia para limitar, para que ele de forma alguma conseguisse passar. Eu respirei fundo porque eu sabia como seria daí pra frente. Não tinha escolha. Os gritos do demônio agora eram desesperados, porque até ele sabia o destino que o esperava. Ele sabia que o nosso encontro era inevitável. Eles sempre sabem quem sou eu. Eu entrei naquele quarto e fui atingida por um cheiro de podridão. Eu já estava acostumada, mas ainda assim, o meu nariz ardeu e o meu estômago embrulhou. Acalme-se, logo tudo isso vai acabar, eu disse pro garotinho. Os seus olhos vidrados agora olhavam na minha direção. O vazio quase o tomava por completo, mas bem lá no fundo eu via um brilho fraco, instável, uma luz brilhando. E era naquela luz que eu focava toda a minha força. A escuridão ocupava todos os cantos, mas não conseguia passar pelas frestas. Eu tentava fugir, mas eu não podia. Eu já estava lá e não tinha pra onde correr. Eu me aproximei e o garoto se debatia ainda mais. Aquelas cordas apertadas estavam marcando a pele dele, rasgando a sua carne frágil, fazendo marcas que talvez nunca mais saíssem. Sim, essas marcas continuariam com ele, mas depois de hoje, pelo menos ele estaria vivo. E isso eu podia garantir. Eu toquei a sua testa com a ponta do dedão e segurei firme a sua cabeça. Eu olhei para os seus olhos e senti aquela fisgada que já era conhecida por mim. Ela me puxava para a escuridão, me levando para o centro dela. Eu não resisti, eu esperava por isso. Esse era o meu objetivo. No centro da escuridão, eu vi um ser muito, muito magro. Seus movimentos eram lentos. Cada vez que virava a cabeça, eu ouvia os seus ossos estalando. Ele me observava e sabia que não tinha como correr. Isso assustava ele, mas mesmo assim, ele tentou. Gritou, arranhou, bateu, se desesperou. Mas nada me fez mover um músculo. Seus olhos vazios se encontraram com os meus. Cinza como uma tempestade no oceano, mas calmos como um lago. Venha, eu ordenei. Ele não conseguia resistir. Se aproximou tanto que eu senti o cheiro de carne podre entre os meus dentes. Eu vi feridas pelo seu rosto, cheias de verme, e escorria uma gosma preta. Por favor, não! Por favor? Eu nem sabia que demônios sabiam o significado dessa palavra. Ele tremia. O medo era visível. Exalava dele um frio asqueroso, um pavor completamente irracional do que ele não conhecia. O que é você? Ele perguntou. Sempre me perguntam isso. Quando eu era criança, meus pais, meus amantes, os demônios. E eu nunca soube a resposta. Eu só inclinei levemente a cabeça e sorri. Provavelmente eu sou sua perdição. E então eu abri a boca, sugando todo o ar ao meu redor. O gosto de terra e podridão invadiu meu corpo. Eu senti o desespero da criança, mas eu senti também o sabor do medo do demônio quando percebeu que eu estava consumindo ele e a sua impotência diante disso. A luz cresceu. A escuridão tentou fugir, mas ela estava presa comigo. E eu absorvi mais e mais até que só restasse a luz. Até que os gritos cessassem e eu só ouvisse a respiração suave da criança. O seu rosto voltou a ser o rosto de um menino normal. Com certa dificuldade, eu desfiz as amarras. Elas não seriam mais necessárias. Eu saí de casa ainda cambaleando. Os pais me olharam com esperança e medo. Eu apenas acenei com a cabeça. O rosto deles até se iluminou quando eles perceberam que o filho ficaria bem. A mãe correu para o quarto da criança e as lágrimas que escorriam agora era de felicidade. A senhora mais velha me agradeceu, tocando a minha mão com delicadeza. E o pai, que tentava segurar as lágrimas teimosas, apenas acenou para mim em silêncio. E é por isso que eu conto isso pra vocês, para eu me lembrar da sensação de devolver a esperança, para que outras famílias possam ter um futuro, para que eu nunca esqueça quem eu sou, mesmo que com o tempo eu esteja me perdendo. Mas eu não vou deixar essa merda toda me consumir. Eu vou lutar até o fim. Todos eles ficarão presos aqui e nunca escaparão. Eu posso ouvir os sussurros. Às vezes são altos, às vezes são só lamentos, mas eu sei. Esse é meu destino. E eles não vão escapar. Segunda entrada. Eu ainda me lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu absorvi o demônio de alguém. Eu tinha 15 anos de idade. Uma adolescente quieta e diferente das outras da aldeia. Eu era bem calada, na minha, e eu sempre tive, desde a infância,
a capacidade de me comunicar com outro plano. Tantos espíritos atormentados passando ao nosso redor e eu sempre os vi. Mas eu nunca temi eles de fato. Eu lembro de uma vez que eu contei para os meus pais que o meu avô cuidava da nossa família, mesmo depois dele já ter falecido. E eles riram, achando que era só coisa de criança. Mas a Iracema era diferente de mim. Ela era a luz que iluminava o caminho entre os vivos e os mortos naquele lugar. Ela animava todos da minha família. Ela estava sempre abraçada com a nossa mãe, estava sempre disposta a ajudar todo mundo, alheia a toda dor e sofrimento ao seu redor, porque ela não conseguia ver eles como eu via. E isso era o que me deixava mais aliviada, porque tudo que eu queria era proteger ela. Mas tudo mudou quando ela completou 10 anos de idade. Foi quando o nosso pesadelo começou de verdade. Nós estávamos perto de Manaus, quando ela sentiu aquele calafrio. Ela não conseguia explicar direito o que estava sentindo. E os nossos pais acharam que ela estava tendo alguma febre, algum sintoma de alguma doença que a gente não conhecia. Em seguida, começaram os pesadelos. Todas as noites ela acordava gritando assustada. Ela chorava muito e o suor cobria todo o seu corpo delicado. Pequenos tremores percorriam pelos seus ossos. E por fim, vozes atormentavam seus pensamentos, mandando ela fazer coisas horríveis. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu podia ver a escuridão se aproximando daquela luz ofuscante que era Iracema. A escuridão era atraída por seu brilho único. Até que um dia, ela não era mais ela. A sua voz estava grave, uma coisa que uma criança de 10 anos não poderia ter. Os seus olhos estavam enlouquecidos. Ela tentou atacar os nossos pais. Ela conseguiu morder a nossa mãe, arrancando um pedaço da carne dela com seus próprios dentes. O que fez com que o nosso pai e avô, o pai da minha mãe, que era o pajé, prendessem ela num poste de madeira para tentar conter os ataques. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. O choro de criança misturado com o riso de outra coisa. Eu não me permito esquecer o olhar da minha mãe naquele momento. Não era dor por conta do ferimento físico. Era a dor de ver a sua própria filha se transformar numa fera. O pajé, nosso avô, tentou de tudo. Ele usou tabaco, sálvias, folhas que só ele conhecia. Os rituais de purificação eram fortes, cheios de poder da floresta. Mas aquela coisa ria deles, rindo com sua voz grossa e gutural, parecendo arranhar o pescoço da minha irmã. O pajé estava perdendo. Ele já estava exausto. Eu só via a minha irmã, Iracema, amarrada naquele poste. Eu via a luz dela se apagando aos poucos. Eu via a escuridão solidificando no corpo dela, como uma tinta preta se espalhando por um pano branco. Eu não sabia nada sobre exorcismo, sobre sigilos, sobre como contê-los. Aos 15 anos de idade eu só sabia de uma coisa: eu não podia perder a minha irmã. O pajé estava de costas, rezando de olhos fechados. Naquele momento não havia ensinamentos, não tinha magia ancestral, tinha só o pavor imenso de perder a minha irmã. Eu me aproximei em um impulso cego. Eu ignorei os meus pais chorando, o avô rezando. Eu toquei a testa da Iracema. O cheiro de decomposição me atingiu na mesma hora. Mas o que aconteceu depois foi pior. A escuridão me puxou, rápida e violenta, direto para o seu centro. E eu tava ali, onde o demônio existia. E eu vi aquela coisa, magra, horrível, rindo da nossa impotência. Ele estava prestes a finalizar a posse, tomar o lugar da luz da Iracema para sempre. E então, um reflexo que veio de um lugar que eu nem sabia existir fez com que eu abrisse a boca. Não para gritar, mas para sugar, para engolir o ar, o vazio, o mal. A sombra veio com um gosto horrível de terra podre, bile e um grito de pânico que só existia dentro de mim. O demônio se sentiu sugado, puxado por uma força que ele não entendia. Quando eu voltei, eu estava de pé, cambaleando, coberta de suor e com um frio no estômago que nunca mais me deixaria depois disso. Iracema estava mole, quieta e respirando suavemente. A luz dela estava fraca, mas intacta. Tinha voltado. O pajé me encarou. Os seus olhos, que viram o mundo dos vivos e dos mortos, estavam arregalados. Ele não sabia que eu era capaz disso, mas ele tinha certeza do que eu tinha feito. Eu tinha engolido mal. Naquela noite, ele fez um ritual. Não para me curar, mas para me ensinar a me conter. Ele me disse que eu era a prisão da floresta, que a minha vida
não era mais minha. Ele me deu o meu primeiro sigilo, um símbolo de limite do nosso povo. Ele tatuou no meu antebraço com cinzas e agulha quente, selando aquela coisa no meu interior. O meu primeiro sigilo era a minha primeira cicatriz. A Iracema foi salva, mas eu carregava a sombra, o cheiro e a certeza de que eu não seria apenas Jaciara. E é por ela que eu absorvo o próximo. E o próximo é o meu castigo, é o meu propósito. E o frio do primeiro demônio nunca passa. É o meu lembrete constante do que eu sou e do que eu tô me tornando. Fim do primeiro conto. Obrigada, Jéssica, por ter mandado pra gente. Eu adorei, eu já quero ler outras passagens desse diário. Se tiver mais passagens, manda pra gente. A próxima história chama-se A Mulher que Pariu o Diabo. Esse nome, quando eu vi lá no e-mail, já me chamou atenção. Vocês sabem que eu tenho uma quedinha por títulos. E quem mandou foi o Christian Caim. E ele mandou um recadinho junto. Oi, Cibele e Vitor. Oi, Christian. Publiquei essa história em um Reddit hoje e pensei em mandar pra vocês também. Obrigada pelo trabalho de vocês. A história começa aqui embaixo, me chamo Teoria. Se não podia ler seu nome, eu peço perdão, mas é meio que o vídeo de contos. Eu não vou contar o conto sem falar de quem o conto é, né? Acho que aí chama-se plágio. Christian, perdão, se não era pra falar seu nome. Vamos então para a segunda história. É uma manhã de domingo comum na nossa casa. Silêncio na vizinhança, todo mundo acordado há pouco tempo. Varro o chão da cozinha depois de tomar café. E se eu olhar para a direção da varanda, eu vejo a minha avó e a minha mãe cochichando, enquanto as duas me olham claramente desconfortáveis. Eu nem sei ao certo quando esse hábito começou, mas ficou muito gritante nas 2 últimas semanas. Alguma coisa tem chamado sua atenção. Eu até sou o ponto de vista desse relato, mas a protagonista real é a minha mãe. Pois bem, ela veio de uma família católica não praticante. Ela acredita em Deus, acredita nos santos, mas sem levar à risca as regras da igreja. Juntamente a isso, digamos que ela não tem a vida a seu favor na maioria das situações. Eu não sei se é isso, a ideia do pecado ou de um mal que possa acabar com as nossas vidas. Ou talvez seu conhecimento sobre as crueldades do mundo que vieram das suas experiências que eu só ouvi depois de mais velha, que resultaram no que seria o meu cotidiano durante a infância. O que eu sei é que, desde que eu me lembro, ela sempre estava tensa, esperando por um agente do caos para derrubar a nossa porta. Cuidado com as amizades e não siga as ideias dos outros. São meus mantras que eu ouço toda vez que eu saio para algum evento até hoje. O que é engraçado, porque eu raramente saio e me faltam amigos. Eu desconheço o dia preciso que aquela escuridão começou a tomar posse do meu coração. Isso acontece porque minha memória é completamente fragmentada, mas eu vou tentar com o que eu tenho em mãos. O atrito que existia entre nós era muito grande e foi aumentando conforme o tempo passava. Seria como se, durante anos, você amolasse uma faca numa pedra e com o tempo as duas começassem a se deteriorar por conta do desgaste. O olhar dela era estranho, como se a cada insulto, a cada maldição sobre o meu futuro, cada golpe de cinto atacava uma criatura, um inimigo horrível que se escondia num corpo que não chegava nem a 1,5 metro de altura. Não tinha horário, nem motivo certo pra isso. Às vezes eu mentia, ou às vezes era muito desengonçada e acabava quebrando as coisas. Não me arrumava direito ou queria brincar ao invés de fazer qualquer tarefa de casa. Até a minha pré-adolescência, faltavam demônios vivendo ao meu redor, por seu próprio capricho, suas vozes inaudíveis. Meu coração começava a pesar no meu peito de forma dolorosa. Com o tempo foi me causando dor no topo da cabeça quando eu ficava nervosa. Às vezes as dores eram tão intensas que eu passava a ver vultos no canto da minha visão. Mas isso até melhorou quando o psiquiatra ajeitou a minha medicação. Em outro momento desconhecido, o meu coração pesado transbordou para um tom mais raivoso. Um questionamento dos caprichos da minha matriarca. Raramente uma tentativa de impedir o exorcismo a golpes de couro. Na verdade, eu só queria entender o motivo. Quando isso acontecia, os olhos dela se arregalavam um pouco. Às vezes ela até ria, completamente desacreditada. Ali estava o diabo que ela tanto brigava, escondido dentro de mim, questionando sua autoridade. Atualmente, já adulta, mesmo a gente morando na mesma casa, nossas conversas são raras. Eu acho que depois de tantas tentativas de tentar erradicar o inimigo que vivia debaixo do mesmo teto, é esperado
que existe um abismo entre nós. Talvez ela tenha expulsado uma parte de mim sem querer. Bem, mas chega desse relato. Eu já pensei demais e tá calor. Eu preciso definitivamente de um banho. Pra tentar esquecer tudo que eu pensei há pouco tempo, eu foco nos meus próprios sentidos. A água que bate no meu corpo é gelada. A luz solar que entra pelas paredes cinzentas do banheiro são amareladas. Meu cabelo molhado pesa sobre os meus ombros. Quando eu vou lavar as minhas costas, eu sinto que aquele calombo que tá aparecendo logo vão rasgar minha pele que cobre os ossos. Apesar de ser estranho, não dói. Eu até tatei um pouco pra tentar descobrir o que vai sair dali. Depois de sair do banho, eu sigo para a etapa do skincare, como a minha namorada me ensinou. Eu aplico o creme que ela me deu de presente por todo o meu rosto, sentindo a textura áspera, parecendo couro cru, sob os meus dedos. Por fim, examino as 2 protuberâncias aparecendo no topo da minha testa. Eu não sinto nenhum tipo de dor, mas eu consigo sentir que tem algo nascendo por baixo. Solto um risinho contente. Todo dia eu descubro uma novidade e com isso eu me sinto contente. Eu sei que é absurdo, mas de alguma forma isso não me assusta. Um estalar da madeira me tira o conforto e eu olho para trás. A minha mãe me olha por uma frestinha aberta na porta. Eu não me mexo. E ela também não. Eu espero ver ela segurando um cinto ou aquela cara dela completamente alucinada. Mas tudo que eu vejo é o rosto de uma mulher mais velha, assustada, como se estivesse encarando o próprio demônio, alguém que se encontra impotente. Eu não desvio o olhar. Alguma coisa nisso me alegra profundamente, embebido nas trevas que ela mesma me apresentou. Fim do segundo conto. Eu amei que os dois ficaram mais ou menos ali no mesmo mood, né? Uma coisa mais alça de mochila, uma coisa mais endemoniada, uma coisa mais das trevas. Eu adoro quando vocês mandam contos e eu adoro contar os contos de vocês aqui. Então, reforçando aqui, se você tem algum conto autoral, nós temos um quadro aqui na Terra do Medo para contar eles aqui para todo mundo. Então, se você quiser, manda pro contato na terradomedo@gmail.com que a gente lê aqui a sua história. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!